Essa noite, amém? Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria estarmos aqui e juntos falarmos um pouquinho, uma reflexão nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E como foi dito aqui, o tema dessa reflexão é creia. O tema da reflexão nessa noite é creia. Eu falo para vocês creem que o Senhor Jesus está neste lugar? Você crê que o Senhor Jesus pode fazer milagre na sua vida, amém? Aleluia, então você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus, Ele é digno de toda adoração, digno de todo o louvor. Quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, a palavra creia, é uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande, tão gigantesco. É uma palavra que reflete muito e vai direcionar a nossa jornada de fé. Mas tem um detalhe: a ausência desse crer na sua vida vai impedir você de alcançar os seus milagres. A ausência de você acreditar no Senhor vai impedir você de realizar os seus milagres. Então por isso eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Quero que você olhe para mim, que você tenha a sua mente literalmente voltada para esse momento. E nós vamos ver juntos o crer, como está o nosso crer, como está a nossa fé, como está a convicção daquilo que nós devemos ter no Senhor. Porque eu falo para vocês, a ausência de crer gera uma desconfiança muito grande e um abismo entre nós e o Senhor. Tem muita gente que infelizmente não acredita mais porque já passou-se tanto tempo. Tem pessoas que perderam a esperança porque fala: poxa, está tão difícil para mim, eu já recebi uma palavra, mas as coisas nunca aconteceram. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não deixe de acreditar. Confie plenamente no Senhor. Não perca o seu olhar da visão, da promessa que um dia o Senhor entregou para você. Não deixe de acreditar por conta das dificuldades ou por conta das circunstâncias na qual você esteja passando. Talvez você veja aqui nessa noite e o Senhor tem uma palavra para você, e essa palavra é: não desista, acredite, não desanimes. Não desanimes, indiferente das circunstâncias que você esteja passando. Talvez você possa falar assim: Tiago, mas você não conhece a minha vida e não sabe o que eu já passei ou o que eu estou passando. Não tem como mais acreditar no milagre, não tem mais como acreditar que há uma saída para mim. Mas eu quero falar para você, o meu Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele já lançou uma palavra de bênção e de vitória sobre a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Eu quero ler apenas 2 versículos, e o primeiro se encontra em Marcos 11, verso 23. Marcos 11, verso 23. E diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, acontecerá, e assim lhe será feito. Amém? A outra palavra está em Mateus 21, verso 22. Glória a Deus. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós, igreja. Eu não sei qual o gigante que você está enfrentando. Eu não sei qual o monte que tem se levantado e que você precisa ultrapassar esse monte. Mas eu sei que tem uma palavra do Senhor para você. Se você crer de todo o seu coração e não duvidares, vai acontecer. Talvez essa enfermidade você possa estar olhando para ela com seu olhar natural. Talvez essa situação financeira você esteja olhando ela com seu olhar natural. Mas comece a olhar com a visão do Senhor, com a visão dos céus, para que tudo isso aconteça.
Mas quando a gente fala de crer, não basta simplesmente acreditar por acreditar. Não basta ser um acreditar de uma maneira subjetiva. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que você precisa acreditar e confiar no Senhor de todo o seu coração. Não acreditar simplesmente de uma forma circunstancial. Se as coisas estão bem, eu acredito, mas se as coisas não estão tão bem assim, eu não consigo acreditar. Se eu tenho dinheiro na conta, eu consigo acreditar que tudo vai dar certo, mas se eu não tenho, eu não consigo acreditar. Eu falo para você, não tenha a sua fé ou a sua crença mobilizada pelas circunstâncias que você esteja passando, mas tenha o seu crer, o seu confiar, a sua fé diante da palavra que o Senhor tem para você. Aprenda que a palavra do Senhor é totalmente imutável. E se a palavra do Senhor diz para você crer de todo o seu coração e acreditar sim, e as coisas vão acontecer, é porque vão acontecer. Você realmente crê que Deus pode fazer, igreja? Amém? Você crê que Deus pode fazer? Sim ou não? Glória a Deus. Então por que ainda não aconteceu? Essa é a pergunta que muitos fazem. Eu creio. Mas eu falo para você essa pergunta. Então por que ainda não aconteceu? Existem várias pessoas que ficam se perguntando nisso. Eu creio que Deus pode fazer, mas por que ainda não aconteceu? Parece que acontece com tantas pessoas, mas comigo não. Por que ainda não aconteceu? Existem alguns aspectos que nós precisamos nos policiar cada vez mais. O Senhor, Ele é o dono de tudo e Ele pode fazer milagre na hora que Ele quer. Mas existem algumas atitudes que eu e você precisamos tomar para que nós venhamos ir de encontro com o nosso milagre. Nós precisamos tomar algumas atitudes que vão fazer com que nós deixamos de ter uma fé simplesmente passiva, para nós sermos ativos naquilo que o Senhor tem para mim. Gere o seu milagre, provoque o seu milagre, vai atrás do seu milagre. Não fique simplesmente esperando o milagre vir de encontro a você. Costume agora agir de maneira espiritual, sim, mas a sua fé, a sua atitude. O milagre não retrocede para nos encontrar. Nós precisamos ir até o nosso milagre. Eu não vejo ninguém vir comprar uma lavoura se a lavoura não existir. Mas Deus é aquele que pode trazer comprador se a lavoura existir. Você entende nisso que nós precisamos fazer a nossa parte e muitas das vezes não faz a parte que lhe é cabido por simplesmente esperar. E muitos têm falado assim: não é o tempo de Deus, não é a vontade de Deus. Igreja, olha para mim, eu acredito plenamente que tudo tem o tempo certo determinado. Tudo tem a hora certa diante do Senhor. Mas tem muitas pessoas que têm usado isso como uma muleta. Muitas pessoas têm usado esse fato para simplesmente se acomodarem e não fazerem o que precisa ser feito. Pessoas ficam simplesmente falando: ainda não é o tempo de Deus, na hora certa vai acontecer. Mas será que essa hora já não chegou? E nós às vezes não temos tomado a atitude correta. Não temos ido de encontro com o nosso milagre e temos simplesmente desculpas para as nossas incapacidades e dizemos que não aconteceu porque não é o tempo de Deus, porque ainda não é a vontade de Deus. Será que não está na hora de nós fazermos uma reflexão, enxergarmos que nós precisamos ser mais ativos na nossa fé? Nós precisamos provocar o nosso milagre. Tem pessoas que ainda não receberam seus milagres porque elas simplesmente andam com pessoas que não acreditam em você. Pessoas que não acreditam que o milagre pode chegar na sua casa. As pessoas à sua volta às vezes não acreditam que o seu casamento pode ser restaurado, que o seu filho pode ser liberto, que a sua vida financeira pode ser transformada. Talvez está na hora de você fazer uma reflexão e olhar e se atentar com quais são as pessoas que você está andando. Quais são as pessoas que você tem se aconselhado? Existe uma
uma verdade, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você começar a andar somente com pessoas que não acreditam no milagre, você vai começar a desconfiar de milagres. Você vai começar a se distanciar de milagres, e as coisas não vão acontecer. Nessa noite eu quero trazer essa reflexão para você. Quais têm sido as mesas na qual você tem se assentado? Quais têm sido as pessoas na qual você tem se aconselhado? Quais têm sido as pessoas que têm andado à sua volta? Entenda uma coisa, comece a andar com pessoas que são melhores do que você, pessoas que acreditam mais do que você, pessoas que são apaixonadas pelo Senhor mais do que você, porque a tendência é que você seja mais apaixonado pelo Senhor. A tendência é que você vai buscar mais a presença do Senhor. Entenda, quais são as mesas que você tem se assentado, por onde você tem andado. Às vezes você está somente andando com pessoas que não querem que você vá para o próximo nível, pessoas que não acreditam em você, em várias áreas da sua vida, e você insiste em caminhar, em trilhar esses caminhos. Quais têm sido os caminhos que você tem trilhado? Qual tem sido a sua jornada de fé, a sua vida com Deus? Será que você está no raso e o Senhor está falando para você: ei, eu quero convidar você a ir mais fundo, eu quero convidar você a ir mais profundo? A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios 13, verso 20: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. É isso que a palavra do Senhor diz. Com quem você tem andado? Quais têm sido as suas companhias? No Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Você precisa entender que os seus milagres também estão relacionados pelos caminhos na qual você tem trilhado, as companhias na qual você tem estado. Os seus milagres, sim, refletem diretamente através disso. Pessoas querem milagres, mas estão andando com pessoas erradas. Pessoas querem milagres, mas estão trilhando uma jornada errada. Pessoas querem milagre, mas estão no caminho errado. E o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A escolha é sua. A escolha é literalmente sua. Porque a gente precisa entender que Satanás usa de algumas artimanhas para nos afastar dos objetivos e das promessas que o Senhor tem para nós, e consequentemente inviabilizar que nós venhamos ter o nosso milagre. E uma das estratégias que Satanás faz é exatamente isso: é afastar você de pessoas que podem te ajudar sim a ir para um nível mais profundo. A artimanha de Satanás é fazer com que você não acredite mais. Hoje é muito natural nós às vezes vermos alguns milagres na internet, em algum culto, algo acontecendo, mas sempre tem algumas pessoas que ficam desconfiadas. Será que é verdade? Será que isso é verdade? Existem várias formas de crer, existem várias formas de confiar, mas eu falo para você, existe apenas uma forma de viabilizar o seu milagre na sua vida: é você crer de todo o seu coração. É você crer de todo o seu coração, com toda a intensidade. Sabe quando você não olha para trás, quando você não vê as dificuldades, não vê as circunstâncias, mas você fala: eu acredito, porque essa palavra foi lançada pelo Senhor. Talvez você se pergunte: Tiago, mas quais são essas formas de crer? Tem aquele crer que é simplesmente no óbvio, coisas que dependem das suas próprias mãos, que você sabe que vai acontecer. Também existe
aquele crer que você fala assim: eu acredito, mas só se acontecer comigo, com os meus próprios olhos. Se eu literalmente tocar, daí eu acredito. E existe aquele crer, que é aquele crer, sabe, mais ou menos. Ah, eu acredito, né, mas, sabe, eu não sei não. Sabe aquele crer bem duvidoso? E muitas pessoas estão vivendo dessa forma e achando que vai receber o seu milagre. Existem várias maneiras de crer, mas a única que vai fazer você receber o seu milagre é quando você aprender a crer, confiar de todo o seu coração. Sabe quando você diz assim: está difícil, mas eu creio que vai mudar essa situação. Mas eu não vejo saída, mas eu creio que o meu Deus vai abrir caminho aonde não tem caminho. Eu creio que meu Deus vai abrir porta onde não tem porta, porque o meu Deus, Ele é um Deus do escape. E talvez você possa estar numa situação totalmente difícil, cercado. Mas por que você vai duvidar se aquele que te deu a palavra é fiel para cumprir? Por que você vai duvidar se o Deus que te deu a promessa, Ele é um Deus que pode cumprir essa promessa? Por que você vai duvidar, sendo que tem um Deus que abre portas, que abre caminho no meio do deserto? Por que você vai questionar? Por quê? Por que você vai questionar, sendo que o Senhor está falando para você: confie de todo o coração? O homem pode ser falho, mas a palavra do Senhor não é. Então por que duvidar, igreja? Por que duvidar? Essa situação que você está passando não é para a morte. Esse deserto que você está passando não é lugar de moradia, é lugar de passagem. É uma escola. Mas tem gente querendo morar no deserto, onde o Senhor está falando para você, é para você passar. Gera estrutura, faz com que você fique mais forte. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são os seus projetos, mas se o Senhor falou para você, vai se cumprir. Como eu mencionei, não basta você crer de qualquer forma ou de maneira circunstancial. Se hoje as coisas para mim estão bem, eu acredito. Mas se as coisas não estão indo do jeito que eu quero, eu já começo a retroceder. Eu começo a querer parar, eu começo a querer desanimar. Mas o Senhor fala para você: ei, eu tenho uma palavra de vida para você. O seu casamento vai ser restaurado. A sua vida financeira vai ser restaurada. Pessoas que clamaram para ter uma empresa, pessoas que buscaram para ter esse CNPJ. Talvez hoje você está passando por um momento difícil. Mas quem é que te deu essa palavra? Quem é aquele que te sustenta? Quem é aquele que te sustenta? Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele é fiel para cumprir toda a palavra. Aleluia. Talvez você veio aqui nessa noite, num culto de fé, num culto de milagres, para que o Senhor relembre você, para que o Senhor lembre você das promessas que Ele já te fez, das palavras que Ele já lançou sobre a sua vida, do que Ele tem para você. Talvez você veio nessa noite, literalmente para que o Senhor lembre de todas as palavras, e falar para você: ei, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. Continue confiando plenamente. Continue confiando de todo o seu coração. Talvez você veio aqui nessa noite simplesmente para ouvir uma palavra, mas a palavra que o Senhor está trazendo nessa noite é simplesmente para lembrar você daquilo que Ele já te prometeu. Basta nós exercermos a nossa fé para que nós possamos alcançar o milagre. Quando a gente lê a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 9, e vai discorrendo esse capítulo, nós vamos ver que ali naquele momento existe uma palavra onde uma mulher que tinha um fluxo de sangue por muitos e muitos anos, uma mulher que tinha gastado todos os seus recursos
uma mulher que estava totalmente debilitada, uma mulher que, para ela, humanamente falando, não tinha mais saída, mas ela acreditava que se tão somente tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Ela superou todos os desafios, superou todas as dificuldades, mas ela se lançou aos pés daquele que pode curar. Ela se lançou aos pés de Jesus porque ela tinha plena convicção que ela seria curada. E assim aconteceu. Um pouco antes, ali em Mateus capítulo 8, a gente vai ver simplesmente uma palavra, uma passagem de um centurião, um homem de autoridade. E ele tinha um dos seus servos que estava muito doente. E ele sabia que simplesmente bastasse uma palavra do Senhor Jesus, o servo dele seria curado. Jesus disse a ele: vamos lá, eu vou até sua casa. Ele disse: eu sei que basta somente uma palavra, e o meu servo lá será curado. Isso é fé, isso é acreditar. Eu falo para vocês, e como está a minha fé, como está a sua fé? Faça essa reflexão nessa noite. Mas vocês entendem que ambos os casos, eles foram até Jesus. Em ambos os casos, eles não mediram esforços para estarem diante do Senhor. E por que por muito pouco, por muito menos, nós às vezes nos desanimamos e nos afastamos, ao invés de estarmos prostrados diante dos pés do Senhor? Será que não está na hora de nós fazermos uma reflexão e entender que o nosso crer é necessário ter atitude? É necessário nós termos atitude. Mas Tiago, eu não consigo ter essa atitude. O que eu preciso fazer para ter essa atitude? É necessário, nós queremos de todo o coração, mas esse crer está relacionado a uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Vocês sabiam que existem pessoas que não se acham merecedoras? Vocês acreditam que existem pessoas que não acham que elas merecem viver uma vida abundante? Você acredita que existem pessoas que acham que é normal viver uma vida cheia de escassez? É necessário ter uma mudança de mentalidade para que você viva o seu milagre. Lá em Romanos 12, diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Oh aleluia, oh aleluia. É necessário nós termos uma mudança de mente para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem pessoas com uma mente totalmente limitada, com uma mente totalmente escassa, com uma mente pobre, onde limita ela de alcançar os seus objetivos, de realizar os milagres na sua vida. Então por que você não muda essa mentalidade? Por isso eu falo para você, eu profetizo na sua vida uma mudança na sua forma de pensar. Uma mudança na sua ótica na hora de ver as dificuldades, na hora de encarar os problemas. Creia com todo o coração, tenha uma mentalidade restaurada, tenha uma mentalidade totalmente restaurada, para que você possa viver os milagres do Senhor. A partir do momento que você tiver uma mente restaurada, mudar a sua mentalidade, você não vai dar mais vazão para aquelas palavras negativas que falam sobre você, ou que falam para você. Você não vai simplesmente olhar as dificuldades e simplesmente olhar problema. O Senhor vai mudar a sua mentalidade e você vai começar a entender a solução que tem para você sair desse problema. Se lamentar, ser vitimista, isso não pode fazer parte da vida do cristão. Tenha uma mentalidade forte, haja com convicção naquilo que o Senhor tem para você. Está na hora de você viver as promessas que o Senhor já fez para você. Tudo nós sabemos que tem o tempo de Deus, mas eu sei que eu e você, a gente pode sim impedir de um milagre acontecer nas nossas vidas, se nós não estivermos na posição. Por isso eu profetizo para você uma mente totalmente restaurada.
Eu profetizo a promessa do Senhor se realizando na sua vida. Eu profetizo o novo de Deus acontecendo na sua casa, o novo de Deus acontecendo no seu trabalho, o novo de Deus acontecendo na sua empresa, o novo de Deus acontecendo nos seus negócios, o novo de Deus acontecendo na sua família. Eu profetizo isso. Eu profetizo, aleluia, que você não vai se abater diante de uma circunstância difícil. Você não vai se abater diante da dificuldade. Você não vai se abater diante dos dias maus. Você não vai se abater. Oh, aleluia! Você não vai se abater, você não vai se prostrar diante de uma dificuldade, porque você é mais do que vencedor. Você não vai se prostrar diante de uma dificuldade. Você não vai abaixar a sua cabeça diante de uma luta. O inimigo às vezes vem tentando te envergonhar, mas o Senhor é fiel e justo para cumprir e honrar você. E acontece muito que os desertos, eles vêm para nos moldar o nosso caráter. E eu falo para você, às vezes só você sabe a dificuldade que você está passando, mas o Senhor é aquele que vai te honrar. Muitos vão ver aquilo que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, porque você a partir de hoje vai começar a crer de todo o coração, vai ter uma mentalidade restaurada, vai ter uma mentalidade forte, inabalável. Você não vai se abater no dia mau. O salmista diz em Salmo 42: porque está batida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, porque a sua alma está abatida. Porque a sua alma está abatida, porque você tem andado triste, porque você tem andado amargurado, sendo que o Deus que te deu a promessa, a palavra, é fiel e justo para cumprir. Porque você está abatido, se o Senhor é o nosso escudo, é a nossa confiança, é a nossa torre forte. Porque você está abatido, mas sabemos sim que dias maus chegam na nossa vida. Então seja sincero ao Senhor. Chegue aos pés do Senhor e fala: Senhor, a minha alma está abatida, eu estou triste, eu estou com o coração amargurado. O Senhor conhece o seu coração e Ele é fiel para mudar toda essa situação. Às vezes nós queremos dar de super-homem, super-mulheres, mas nós somos filhos, e nós precisamos aprender que nós temos um Pai que enxuga suas lágrimas. Nós temos que aprender que nós temos um Pai que contempla todas as nossas orações, e nós podemos sim chegar nesse Pai e falar: Pai, eu não estou aguentando mais, está difícil o que eu estou passando, mas chega nele, fala para Ele, conversa com Ele, seja íntimo dEle. Em Mateus também nós vamos ver que o Senhor fala: feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai que te vê em secreto. Tem muitas coisas que é só com oração, tem muitas coisas que é só na intimidade, mas enquanto nós queremos agir com as nossas próprias forças, nós não alcançaremos os nossos resultados, nós não alcançaremos o milagre. E quando nós estamos abatidos, esse abatimento acaba sendo mostrado na nossa aparência. Nós ficamos tristes, as pessoas percebem que você está triste. Você percebe que uma alma amargurada, ela transparece no seu corpo, na sua fisionomia. E o inimigo quer fazer exatamente isso. Você já viu uma pessoa que está com depressão? Quando você olha para ela, você fala: essa pessoa está deprimida, a pessoa não tem ânimo para absolutamente nada. Mas em nome de Jesus, toda depressão caia por terra agora, toda amargura caia por terra agora. Se fortaleça na palavra, se fortaleça do Espírito, se fortaleça do Espírito,
que você vai se fortalecer cada vez mais, e isso vai resplandecer até mesmo na sua fisionomia. As pessoas vão olhar para você e vai olhar para você e falar: você está diferente, você está totalmente diferente. A partir do momento que você for forte espiritualmente, você vai simplesmente descansar no Senhor. Você vai crer, você vai confiar, você vai ter atitude, você vai ter mentalidade restaurada, você vai ter uma mentalidade forte, mas você vai descansar no Senhor, porque você sabe que quem te fez a promessa é o Senhor. Mas acontece que várias pessoas, infelizmente, elas passam por tempos difíceis, e a maioria dos momentos difíceis que às vezes nós passamos é por conta de nós mesmos, atitudes que nós tomamos que não era para ser tomada. Mas igreja, vamos aprender a confiar no Senhor, vamos aprender a entregar no Senhor, mas confiar de todo o coração. E o ponto que eu quero chamar para você, a chave dessa noite é falar para você: simplesmente tenha convicção que o lugar que você está hoje é um lugar simplesmente de passagem, que a dificuldade que você está passando hoje é simplesmente uma fase, e uma fase não é o fim. Tem várias pessoas tirando a própria vida por conta de um momento difícil, várias pessoas abandonando seus casamentos por conta de uma crise, pessoas deixando de vir na presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, simplesmente por algo que aconteceu e que ela não gostou. Eu falo para você, aprenda a ter uma mentalidade forte, que você não vai se curvar diante das dificuldades. Toda situação que você está passando, é melhor você passar junto com o Senhor. Toda essa situação que você está passando, é melhor você passar confiando no Senhor. Por isso, tenha uma mentalidade forte, mude as suas atitudes, reconheça o momento que você está passando, seja sincero com Deus, fale para Ele tudo que está passando no seu coração, fala para Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Seja sincero com o Senhor. Entenda que sem mudança não tem novos resultados. Sem você buscar mais do Senhor, você vai continuar vivendo uma vida rasa, sendo que o que o Senhor tem para você são coisas maiores. O que o Senhor tem para você é muito mais do que você possa pensar ou imaginar, mas você precisa se lançar aos braços do Pai, você precisa se lançar ao Senhor, você precisa aprender a confiar no Senhor como uma criança confia no Pai, você precisa aprender a confiar plenamente no Senhor. Por isso o Senhor está aqui nessa noite. E o que você está fazendo? Qual a atitude que você está tomando agora? Tem pessoas que dizem: mas no ano de 2025 eu vou fazer assim. Por que você não faz hoje? Por que você não faz agora? Nós estamos vivendo um novo momento, nós estamos vivendo um novo tempo. Será que já não está na hora de virar essa chave? Será que não está na hora de nós irmos mais além? Será que não está na hora de nós nos aprofundarmos e ouvir mais o Senhor e termos mais experiência com Ele? Será que não está na hora de nós abandonarmos toda uma vida de escassez, toda uma vida de improdutividade e viver o extraordinário? Por que não, igreja? Por que não? Por que com você vai ser diferente? Por que pode acontecer com os outros, mas com você não? Por que outros podem ter um relacionamento muito mais profundo e você não? Será que porque outros podem ter uma vida financeira abundante e você não? Será que não está na hora de você mudar a sua ótica, a sua forma de pensar? Será que não está na hora de você querer viver o extraordinário e ter atitudes de vencedor? Será que não está na hora de você abandonar as práticas antigas, as práticas errôneas que te afastam do Senhor e começar a querer algo novo? Essas práticas estão te afastando do Senhor e ainda muitos continuam nela. Essa falta de crer no Senhor, essa falta de confiar,
está fazendo com que você não viva os seus milagres. Mas eu quero falar para você nessa noite, para fechar essa reflexão. Um novo tempo está chegando para a sua vida. Um novo tempo está chegando para esse ministério. Um novo tempo está chegando. Eu quero viver, você quer viver esse tempo novo? Se coloque de pé. Aleluia. Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Senhor, nos ensina a ter mais fé, nos ensina a ter sabedoria. Pai, aumente a fé da Tua igreja. Senhor, aumente a nossa fé, Senhor, a um nível mais profundo, para que nós possamos viver o extraordinário, para que nós possamos ter ousadia de orar pelas pessoas, e as pessoas serem curadas. Nos dê a ousadia, meu Pai, aleluia, de profetizar, meu Pai. Senhor, nos dê a ousadia de dar o primeiro passo, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor fará o caminho. Senhor, nos dê a ousadia, meu Pai querido, aleluia, de reconhecer que o Senhor é um Deus que prometeu para nós, meu Pai. E nós não vamos olhar para as palavras negativas, mas vamos olhar para a palavra que veio dos céus. Pai, aleluia, que em nós venha a haver, meu Pai querido, aleluia, um coração puro e sincero diante do Senhor, meu Pai. Senhor, que nós possamos viver um novo tempo, meu Pai. Senhor, que possamos viver uma nova jornada de fé. Que não venhamos nos acostumar a ficar no raso, mas possamos, Senhor, possamos ir nas águas mais profundas. Eu quero convidar você, igreja, nesse momento, a orar como você nunca orou, mas com convicção, com fé, Pai, porque eu sei que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui nessa noite, e o Senhor pode fazer o milagre, meu Pai. Sabemos que o tempo é do Senhor, meu Pai, porque não hoje uma restauração no nosso lar? Porque não hoje, meu Pai, uma reestruturação financeira na vida da Tua igreja? Senhor, por que não hoje começar o primeiro dia de fé? Por que não hoje, Senhor, ser o primeiro dia de um casamento restaurado? Por que não hoje, Senhor, ser o dia onde o Senhor marcou, meu Pai, aleluia, a vitória sendo entregue na vida da Tua igreja? Que possamos confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor está aqui e Ele contempla o seu coração. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Glória a Deus.